Eu sempre trabalhei com coisas que a maioria das pessoas considerava simples, banais. Minha vida, antes daquele emprego, era ordinária. Eu era um cara comum, do tipo que ficava o dia inteiro atrás de uma mesa de escritório, resolvendo burocracias. Nunca imaginei que um simples trabalho em um cemitério pudesse mudar tanto minha vida. Foi um anúncio de emprego comum, do tipo que você ignora na hora de procurar algo melhor. Um cemitério local precisava de alguém para ficar na recepção, lidar com a documentação das exumações, recepcionar famílias que vinham visitar seus entes queridos. Um trabalho tranquilo, pensei, algo fácil. Não sabia que a tranquilidade ali era apenas aparente. O cemitério São José, era pequeno, mas muito antigo. Fundado no final do século XIX, com sepulturas que datavam da época colonial, os túmulos estavam todos dispostos de forma desorganizada. Os mortos de diferentes períodos estavam lado a lado, quase como se o tempo tivesse ficado preso ali, naquele lugar abafado e empoeirado. Mas apesar disso, havia uma sensação de paz no ambiente. E eu adorava a calmaria daquele lugar. Sempre fui um homem mais introspectivo, e o silêncio das lápides me fazia sentir uma espécie de conforto. O trabalho na recepção não era difícil. Minha principal função era receber os familiares que vinham fazer a manutenção dos túmulos, organizando os horários das exumações, ou apenas registrando o nome daqueles que haviam falecido. Um trabalho simples, sem grandes desafios, até o dia que eu conheci a história de Dona Laura. Dona Laura, como me foi contado, foi uma mulher que morreu muito jovem, aos 28 anos, no final dos anos 40. Sua morte foi trágica, um acidente de carro. Ela tinha sido enterrada em um dos túmulos mais antigos do cemitério. Mas a história não é sobre sua morte, mas sobre o que aconteceu depois. A primeira vez que ouvi falar dela foi em uma tarde nublada, enquanto eu estava organizando alguns papéis no escritório. Um senhor, de aparência cansada, entrou com um envelope na mão. Ele se apresentou como sendo sobrinho de Dona Laura e me entregou o pedido para a exumação. O que me chamou a atenção foi o olhar dele. Era um olhar pesado, como se algo estivesse o atormentando. Ele disse que o corpo de Laura precisava ser retirado para ser transferido para outro local, mais perto da família, mas o que ele não me contou naquela hora foi o verdadeiro motivo dessa exumação. Ele saiu rapidamente, sem dizer mais nada, e deixou-me apenas com o pedido. Como era um procedimento comum, eu não dei muita atenção àquilo, mas o nome Laura ficou na minha cabeça por algum tempo. Algo me dizia que havia mais naquela história do que eu imaginava. O processo de exumação foi marcado para a semana seguinte. Eu acompanhei a equipe de escavação naquele dia, apenas para garantir que tudo fosse feito corretamente. Quando o caixão foi retirado, notei algo estranho. O caixão de Dona Laura estava intacto, como se tivesse sido enterrado recentemente, mas havia algo diferente no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. O cheiro de terra misturado com a umidade da madeira me deixou inquieto, como se o próprio cemitério estivesse exalando um suspiro de sofrimento. Ao removerem o caixão, a parede de tijolos que cercava o túmulo de Laura começou a rachar. Era uma parede que havia sido construída para proteger os restos mortais dos corpos antigos que eram armazenados ali após exumações anteriores. Ela estava cheia de ossos, despojos de pessoas cujos corpos haviam sido desenterrados para dar lugar a novos enterros. Mas o que os trabalhadores encontraram naquela parede foi algo que nenhum de nós estava preparado para ver. Quando a rachadura se abriu um pouco mais, eu vi algo estranho. Lá, entre os ossos, havia uma figura que parecia se mover. Uma sombra. Não era possível distinguir claramente o que era, mas eu vi a silhueta de uma mulher, como se estivesse saindo da parede, um vulto quase transparente. O coração me disparou. Era só a minha mente pregando uma peça, pensei. Mas a sensação de frio no ar e o peso na atmosfera não me deixavam tranquilo. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. A sensação de que algo não estava certo me consumia. De repente, a figura se dissipou, como se tivesse sido absorvida pela parede novamente. Mas aquela sensação de presença ficou. Nos dias seguintes, estranhos eventos começaram a acontecer. À noite, eu ouvia passos no corredor do escritório, mas quando ia ver, não havia ninguém. Às vezes, o relógio, que sempre esteve parado, começava a funcionar sozinho, marcando horas erradas, horas em que o cemitério estava vazio. E o mais perturbador, todas as noites, eu via a sombra de uma mulher na parede da recepção, como se estivesse tentando sair de lá. Fui me acostumando com a presença,
mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Parecia que algo ou alguém estava tentando se comunicar. O espírito de Laura estava tentando me alertar sobre algo, eu sentia isso. A situação chegou a um ponto em que não consegui mais ignorar. Em uma noite de chuva forte, quando o vento fazia as árvores rangerem, eu estava no escritório sozinho, tentando revisar alguns papéis antigos. Foi então que a figura apareceu novamente. Ela saiu lentamente da parede, dessa vez mais clara. Eu pude ver seus cabelos soltos e seu rosto pálido. Ela olhou para mim com uma tristeza infinita, como se quisesse me contar algo. Mas antes que eu pudesse me mover, ela se dissipou novamente, e tudo ficou em silêncio. Era como se, a cada aparição, ela estivesse mais perto de me alcançar, de me contar a verdade. E a verdade parecia estar escondida naquele cemitério. Algo estava errado com a morte de Dona Laura. Algo muito pior estava se escondendo naquelas paredes. Se você está gostando dessa história e quer saber o que vai acontecer com o mistério de Dona Laura, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que você não perca o que vem por aí. Aquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordado, sentado à mesa do escritório, com as luzes apagadas, tentando entender o que estava acontecendo. A figura de Dona Laura ainda pairava sobre minha mente, e eu sabia que havia algo errado. Algo muito mais sombrio do que eu queria admitir. Nos dias seguintes, decidi investigar mais sobre o passado dela. Não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Eu precisava saber se existia uma explicação lógica para tudo aquilo, algo que pudesse me dar um pouco de paz. Procurei nos registros do cemitério e, ao folhear os papéis antigos, encontrei uma carta. Não era uma carta comum, mas uma correspondência escrita por um dos funcionários antigos do cemitério, datada de 1948, pouco após a morte de Dona Laura. A carta estava amarelada e os cantos desbotados, como se tivesse sido guardada por muito tempo. O conteúdo era direto, mas incomum. Ela falava sobre a morte de Laura e mencionava um incidente estranho no dia do seu enterro. O funcionário descrevia que algo havia incomodado o corpo durante a cerimônia. Ele não dizia exatamente o que, mas afirmava que a mulher parecia estar presa no caixão, como se algo tivesse tentado impedir sua passagem. Havia algo em sua morte que não parecia natural, e essa carta, por algum motivo, foi guardada em segredo. O que mais me chamou a atenção foi a última parte da carta, onde o funcionário mencionava uma prática antiga. Os ossos dos exumados eram armazenados em paredes dentro do cemitério, como se fosse uma forma de preservação para aqueles que já estavam enterrados e não haviam sido visitados por anos. A carta dizia que alguns corpos exumados eram mais difíceis de remover do que outros, e os que apresentavam resistência ao processo eram simplesmente armazenados dentro das paredes, junto aos outros ossos. Fiquei com a sensação de que aquela carta me dava uma pista. Aquelas paredes, as mesmas paredes onde o corpo de Laura estava guardado. Fui até a sala onde as exumações eram feitas. A parede da qual ela havia surgido estava ali, inerte, como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas eu sabia que não estava. O que aconteceu a seguir foi mais um desses eventos estranhos, que me fizeram questionar a minha própria sanidade. Naquela tarde, um novo lote de ossos foi retirado das paredes, e o processo parecia ter ocorrido de forma rotineira. Contudo, quando a parede foi aberta, algo de incomum aconteceu. Uma ossada foi retirada e, junto a ela, algo se moveu. Não era um animal ou um pedaço de madeira caindo, era uma sensação. Algo que não poderia ser explicada de forma racional. Olhei para o homem que estava fazendo o trabalho. Ele estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Não é possível, ele murmurou para si mesmo. Não é possível. Eu me aproximei, sem querer, perguntei o que estava acontecendo. Ele me olhou com os olhos arregalados, como se quisesse me avisar de algo, mas não conseguiu. É o corpo dela, ele disse, em voz baixa, apontando para os ossos retirados da parede. Eu olhei com mais atenção. Havia um crânio ali, e embora estivesse bem desgastado pelo tempo, havia algo estranho nele, algo que não batia com o que esperávamos de uma exumação. Como se a ossada não fosse só ossos. Eu não sabia como explicar, mas ao olhar para aquele crânio, eu tinha a sensação de que aquele corpo estava vivo, ou pelo menos não havia sido enterrado em paz. O que você está dizendo? Perguntei, quase sem acreditar. Ele se afastou rapidamente e, com um tremor na voz, tentou se justificar. Isso não é certo. O corpo não deveria estar aqui.
Não deveria ter sido exumado. Eles não queriam que ele fosse retirado. E agora ela vai vir atrás de nós. Fiquei ali, sem saber o que fazer. O que aquele homem queria dizer com eles? Quem eram eles? E por que Laura, uma mulher que havia morrido mais de 70 anos antes, ainda estava causando tantos problemas naquele cemitério? No fundo, algo em mim dizia que a história de Laura estava longe de ser apenas uma tragédia simples de acidente de carro. Algo mais profundo, mais perturbador, estava envolvido. Eu não sabia o que era, mas as peças estavam começando a se encaixar. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Sempre que passava pelo local da exumação, sentia uma presença. Não era visível, mas estava ali. A cada passo que eu dava, a sensação de que algo estava prestes a acontecer aumentava. Era como se Dona Laura estivesse me observando, como se quisesse me alertar sobre algo, ou pior, me fazer parte de sua história. Eu precisava fazer mais uma coisa, visitar o túmulo de Laura. Algo me dizia que a chave para entender o que estava acontecendo estava lá, naquele lugar onde tudo havia começado. Na noite seguinte, eu fui até o cemitério. A chuva tinha começado a cair, fazendo com que o solo ficasse ainda mais lamacento e escorregadio. Mas eu não me importava com isso. Eu precisava entender, precisava saber. Cheguei até o túmulo de Dona Laura, que estava coberto por uma camada fina de musgo. Havia algo em sua lápide que parecia diferente. Um símbolo, um pequeno emblema esculpido em forma de cruz. Não me lembro de já ter visto aquilo antes, mas o símbolo estava ali, embaixo da cruz, como se fosse um segredo guardado. Tirei a lama ao redor da lápide, então, vi o que estava gravado. Era um nome, mas não era o nome de Dona Laura. Era o nome de outra pessoa, alguém que, ao que parecia, havia sido enterrado ali antes dela. Minha mente ficou confusa. Quem era aquele outro corpo? E por que esse nome estava na lápide de Laura? A resposta vinha aos poucos, mas eu não sabia como lidar com ela. Eu estava em um caminho que não tinha mais volta. Enquanto eu pensava nisso, ouvi um suspiro. Um suspiro fraco, mas distinto, como o som de alguém respirando. Meu corpo congelou. Eu sabia que não estava sozinho. Mas quando virei para olhar, não vi nada. Nada além das sombras da noite. E foi ali, naquele túmulo, que eu entendi. Laura, ela não estava buscando paz. Ela queria justiça. A sensação de que algo estava errado não me deixou. No fundo, eu sabia que o cemitério não era apenas um lugar de descanso eterno para aqueles que ali estavam enterrados. Havia algo mais, algo escondido nas paredes de tijolos e no solo úmido onde os mortos repousavam. Mas o que, exatamente? Naquela noite, as sombras eram mais densas do que o normal, e o som da chuva batendo nas árvores parecia amplificar o silêncio do cemitério. Eu estava parado diante da lápide de Laura, e, por um momento, tudo parecia estático. O vento sussurrava entre as folhas secas, e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Era como se a própria terra estivesse viva, respirando ao meu redor. E aquela sensação de estar sendo observado, não conseguia me livrar dela. Olhei de novo para a lápide. O nome gravado ali não era mais o de Laura, mas de uma outra pessoa, um homem. Seu nome estava parcialmente apagado, mas o que restava da inscrição era o suficiente para entender que aquela cruz não pertencia a ela. O nome, embora quase ilegível, parecia ser de alguém muito mais antigo. A sensação de que eu estava no lugar errado, no momento errado, se intensificava. Quando me agachei para examinar melhor a inscrição, algo se mexeu perto de mim. Não um vento, mas um movimento. Meus olhos se fixaram instantaneamente na direção do túmulo ao lado, onde uma sombra parecia surgir da escuridão. Meu coração acelerou, mas ao olhar com mais atenção, percebi que não havia ninguém ali. A sombra era apenas a forma distorcida da própria lápide. Ainda assim, um arrepio percorreu minha espinha. Eu estava prestes a me levantar, quando ouvi um som. Um som fraco, como um murmúrio distante. Como uma voz baixa, quase inaudível, vindo do fundo do cemitério. Meu instinto me disse para sair dali, para deixar aquele lugar maldito, mas algo me segurou. A curiosidade, ou talvez a necessidade de encontrar uma explicação, me impulsionaram a continuar. Fui até o ponto de onde parecia vir o som, caminhando entre os túmulos com o coração disparado. Cada passo parecia ser um desafio. O cemitério estava deserto, exceto por mim. Mas mesmo assim, aquela sensação persistia. Não estava sozinho. Quando cheguei perto de uma velha construção no canto do cemitério,
Um pequeno edifício de tijolos que eu nunca tinha notado antes. O som ficou mais claro. Era uma voz, e agora eu podia entender algumas palavras. Ela não vai deixar você em paz. Essas palavras foram ditas com uma calma assustadora, como se fossem ditas por alguém que já estivesse acostumado com a presença de algo ou alguém que não se ia embora. Eu congelei. Não sabia de onde a voz vinha, mas meu corpo inteiro estava tenso. Meu sangue parecia ter se congelado. Eu precisava sair dali, mas não conseguia. Algo me prendia naquele lugar, uma força invisível, mas muito real. O som parou tão de repente quanto começou. O silêncio se instalou novamente. Mas algo tinha mudado. Eu sabia que aquele cemitério guardava segredos, e que eu estava mais perto de descobrir algo que não deveria. O dia seguinte trouxe mais perguntas do que respostas. O rosto do trabalhador que tinha falado sobre o corpo de Laura me perseguiu. O olhar dele estava distante, como se ele soubesse mais do que estava disposto a contar. Perguntei a ele sobre o que realmente acontecerá naquela exumação, mas ele parecia não se lembrar direito dos detalhes. Sua memória estava em branco, como se tivesse sido apagada por algo ou alguém. E ele estava visivelmente perturbado, como se tivesse visto algo que não conseguia entender. Mais uma vez, ele repetiu, quase como um mantra: "Ela não vai deixar você em paz." Foi quando tudo começou a fazer sentido, ou ao menos comecei a entender a linha de raciocínio. Não era a presença de Laura que eu sentia, mas a de outra pessoa. Uma presença que estava ligada a esse cemitério de uma forma ainda mais profunda e sombria do que eu poderia imaginar. As paredes de tijolos, aquelas mesmas paredes onde os ossos eram guardados, escondiam mais do que simples restos mortais. Elas guardavam algo vivo, algo que não pertencia a este mundo. Com o tempo, eu percebi que esse algo não estava atrás de mim. Ele estava me observando, esperando que eu desvendasse o segredo do cemitério, e quando eu o fizesse, o jogo estaria feito. E, então, seria tarde demais para voltar atrás. Eu comecei a visitar o cemitério mais frequentemente. Era quase como se algo me chamasse, uma força invisível que me obrigava a voltar. Cada vez que eu passava mais tempo ali, mais percebia que havia algo mais nas paredes de tijolos, algo além dos ossos e dos restos dos exumados. Eu não sabia o que exatamente era, mas uma noite, algo me fez entender. Era tarde, e o cemitério estava silencioso. Eu estava sozinho novamente, como tantas outras vezes, mas algo naquele momento era diferente. Eu não estava mais com medo. Havia chegado até ali por uma razão, e finalmente estava prestes a entender tudo. Caminhei até o edifício de tijolos onde os ossos eram armazenados, o mesmo local onde a voz sussurrara para mim. Ali, eu encontrei o que procurava. As paredes estavam cobertas por uma camada de musgo e poeira, mas quando toquei uma das pedras soltas, ela se moveu, revelando uma pequena abertura. Dentro dessa abertura, algo me esperava. Não eram apenas ossos. Era uma caixa antiga, escondida entre os restos mortais de pessoas que um dia foram enterradas ali. Mas a caixa não estava lá por acaso. Ela parecia ter sido colocada ali deliberadamente, como se fosse parte de algum ritual antigo. Eu peguei a caixa, com mãos trêmulas, e a abri. Dentro dela, estava um diário. Ao folheá-lo, encontrei mais respostas do que eu esperava, e ao mesmo tempo, mais perguntas. O diário pertencia ao antigo funcionário do cemitério, aquele que escrevera a carta sobre Laura. Ele falava sobre uma prática que ocorria no local, uma prática de ocultação de corpos, de manipulação das almas dos mortos. O funcionário falava sobre um pacto feito com os mortos, uma troca feita por aqueles que não conseguiam seguir adiante. Um pacto de almas perdidas. Eu estava no centro de algo muito maior do que imaginava. Aquela caixa, com seu diário envelhecido, estava mais do que eu poderia compreender. A sensação de que algo muito errado estava acontecendo no cemitério aumentava a cada página que eu virava. O diário descrevia uma série de eventos que me chocaram, coisas que pareciam absurdas demais para acreditar, mas, ao mesmo tempo, com cada palavra escrita, eu começava a perceber que o que eu pensava ser um cemitério comum, onde os mortos descansam em paz, não passava de uma fachada. Ali, os mortos não estavam em repouso. Eles estavam sendo usados. O funcionário do cemitério, que havia escrito o diário, relatava uma prática macabra que, por algum motivo, os administradores do local haviam decidido manter em segredo. Ao que parecia, o cemitério havia sido o centro de uma série de rituais clandestinos, realizados décadas antes. O diário mencionava que,
em períodos de grande crise, como a Segunda Guerra Mundial, pessoas eram enterradas não apenas para descanso, mas para manter a ordem em uma cidade que passava por profundas dificuldades econômicas e sociais. O cemitério, longe de ser um lugar de simples descanso, tinha se tornado um ponto de controle, onde os corpos eram manipulados de maneiras que eu não poderia sequer imaginar. E aqui estava eu, em pleno século XXI, tentando entender os vestígios de uma história que havia sido cuidadosamente apagada. Mas as respostas não estavam completas. O diário estava cheio de lacunas, de páginas rasgadas e palavras incompletas. Era como se, de alguma forma, aqueles que controlavam o cemitério quisessem garantir que o passado fosse esquecido. Mas, eu sabia, aquelas lacunas não eram apenas falhas no relato, elas eram como advertências, avisos deixados por alguém que temia que alguém, como eu, chegasse até lá. No entanto, algo me chamou a atenção na última página. O funcionário, com uma caligrafia apressada e cheia de tensão, havia escrito que Laura não era apenas vítima de um acidente. Ela estava ligada àquele ritual. A morte dela não tinha sido um mero acidente de carro. Laura havia sido escolhida. Ela estava envolvida em algo muito maior, e sua alma não poderia descansar até que o pacto fosse cumprido. Agora, o que mais me deixou perplexo foi o nome do homem, que estava gravado na lápide de Laura. Aquele nome parcialmente apagado, que eu inicialmente achei estranho, parecia ser o nome de uma pessoa que havia tido um papel crucial nos rituais. O diário fazia menção a ele, o guarda. Um nome simples, mas carregado de uma conotação de poder e controle. Ele parecia ser o responsável por garantir que o pacto nunca fosse quebrado. E, de acordo com o que eu havia lido, ele não era uma figura que simplesmente desaparecia. O guarda estava, de alguma forma, presente no cemitério até hoje. E, se ele estava lá, o pacto ainda estava em vigor. A cada minuto que passava, eu me sentia mais profundamente envolvido em algo que eu não podia controlar. Eu sabia que não poderia simplesmente sair dali e deixar tudo para trás. Eu estava mais dentro do jogo do que jamais imaginei. E uma parte de mim, a parte que agora parecia estar cada vez mais apavorada, sabia que essa história estava muito mais perto de mim do que eu gostaria de admitir. Eu já havia começado a desvendar um mistério que estava além da minha compreensão, e não havia como voltar atrás. Quando voltei para o escritório, aquela sensação de ser observado voltou com força total. Estava mais forte do que nunca. Eu estava sendo vigiado. Eu podia sentir, como se olhos invisíveis me seguissem a cada movimento. As paredes do prédio pareciam se fechar ao meu redor, como se o próprio lugar estivesse me consumindo. E, como se já não fosse o suficiente, comecei a ouvir os sussurros novamente, aquela mesma voz baixa, dizendo palavras que eu não conseguia entender claramente, mas que me causavam um arrepio profundo. Foi então que eu percebi que não era mais apenas Laura que estava tentando se comunicar. O guarda, aquele nome escrito no diário, estava também tentando se fazer ouvir. Eu podia sentir sua presença, e a forma como o cemitério parecia respirar se intensificou. Mas não era mais um suspiro de vento. Era uma pressão que se acumulava, como se todo o peso da história estivesse sobre mim. Na noite seguinte, decidi voltar ao cemitério. Eu precisava enfrentar aquilo de uma vez por todas. Se havia uma explicação lógica para tudo o que estava acontecendo, eu iria encontrá-la. Não tinha mais como ignorar os sinais. Quando cheguei, o céu estava encoberto por nuvens escuras, e a chuva começava a cair levemente. O som da água batendo nas lápides me dava a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Mas, em vez de me sentir tranquilo com a chuva, eu sentia um nó na garganta, como se cada gota que caía fosse um aviso. Andei até o mesmo ponto onde o diário mencionava o guarda. Havia algo ali que eu não tinha percebido antes. Um pequeno espaço entre os túmulos, quase como um corredor natural formado pela disposição das lápides. Algo dentro de mim me dizia que eu precisava ir até ali. Sem saber exatamente porquê, comecei a caminhar nessa direção, com o coração batendo forte e as mãos suando. Foi então que eu o vi. O homem. Ele estava parado entre as lápides, imóvel, observando-me com uma expressão indescritível. Ele não parecia real, mas também não era uma visão fantasmagórica. Ele parecia, mais uma presença, como um reflexo da própria terra. Seus olhos estavam vazios, mas de alguma forma, eu sabia que ele estava me encarando. Seus pés não tocavam o chão, e sua figura parecia se distorcer, como se ele fosse uma parte do próprio cemitério. Eu não sabia o que fazer.
A adrenalina me tomava, mas eu estava paralisado. Ele, então, deu um passo na minha direção. Seu movimento era lento, como se o tempo estivesse se esticando. Eu não consegui me mexer. Quando ele chegou bem perto, ele disse, com uma voz profunda, baixa, que parecia vir das próprias entranhas da terra: "Você deveria ter parado antes." Era o guarda. Ele estava ali, esperando. E eu sabia, naquele momento, que não havia mais como fugir. Eu estava preso naquele jogo, e a única coisa que restava era entender qual era o preço da verdade. E então, no instante em que ele falou, algo estranho aconteceu. O cemitério pareceu tremer. Não era um tremor físico, mas uma sensação de que o próprio lugar estava acordando, se movendo, como se a terra estivesse viva. E em meio a esse tremor, eu vi algo que fez meu sangue gelar. As lápides, uma a uma, começaram a brilhar, uma luz fraca e pulsante surgindo sob elas. Como se algo estivesse despertando do fundo da terra. Agora, eu sabia, o cemitério não estava apenas guardando os mortos. Ele estava aguardando o momento certo para cobrar o que lhe era devido. E esse momento era agora. O tremor do cemitério parecia se intensificar a cada segundo. O guarda, aquela figura vaga e perturbadora, permanecia parado diante de mim, seus olhos vazios fixos nos meus. O som da chuva, o vento, o murmúrio das árvores, tudo parecia se desvanecer, como se o tempo tivesse parado. Eu não conseguia respirar. Minha mente estava em pânico, tentando entender o que estava acontecendo, tentando racionalizar tudo o que eu estava vendo, mas não havia explicação lógica. A sensação de que algo irremediável estava prestes a acontecer me paralisava. O guarda começou a dar um passo em minha direção. Um único passo, mas ao fazê-lo, eu senti como se o próprio chão sob meus pés tivesse afundado. Como se uma força invisível estivesse me puxando para dentro da terra. A luz nas lápides se intensificou, e algo ainda mais assustador aconteceu. Os nomes nas lápides começaram a mudar, os rostos se distorciam, se tornando borrões de imagens antigas, como se os mortos ali enterrados estivessem se transformando, se reorganizando. Eu queria gritar, correr, mas minhas pernas estavam como que presas no chão, incapazes de me mover. O guarda, com aquele olhar profundo e vazio, finalmente falou novamente, sua voz baixa, quase um sussurro. "Não há saída. Já faz tempo que não há saída." Nesse momento, algo estranho aconteceu. Ele não parecia mais uma figura humana. Era como se ele fosse uma manifestação do próprio cemitério, uma projeção do passado, algo que estava além da morte e da vida. Mas antes que eu pudesse tentar entender o que aquilo significava, ele estendeu a mão para mim. Uma dor imensa se espalhou pelo meu peito, como se algo estivesse me puxando para dentro de mim. Eu sentia como se estivesse sendo rasgado, como se uma parte de minha alma estivesse sendo arrancada e levada, mas o pior não era a dor física. Era a sensação de que, ao ser tocado por aquela mão, algo dentro de mim fosse apagado, apagado para sempre. Foi quando a voz apareceu novamente, não a do guarda, mas de Laura. A mesma voz que eu ouvira antes, durante minha visita ao cemitério. Mas dessa vez, não era um sussurro distante. Ela estava ali, ao meu lado, quase ao alcance da minha mão. "Você não entende, você não pode salvar ninguém. O pacto já foi selado." Seus olhos, aqueles olhos vazios e tristes, agora me encaravam diretamente. E a frase dela, essa verdade cruel, me atingiu com toda a força. O pacto, aquele pacto macabro, não tinha mais volta. Era tarde demais. E as palavras de Laura, sua advertência, não eram para mim, mas para todos os que estavam ligados àquele lugar. Não importava o que eu fizesse, eu já estava preso a isso. Eu já fazia parte daquele ciclo, daquele jogo que se repetia. Eu já estava marcado. De repente, o cemitério se silenciou novamente. A luz das lápides desapareceu. A chuva parou. O guarda, que até então estava ali, agora parecia ter desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas algo ficou no ar, algo indescritível. A sensação de que eu ainda não estava livre, de que o ciclo ainda não tinha terminado. Eu comecei a caminhar de volta para a entrada, mas a sensação de que algo me observava não me abandonava. O cemitério parecia mais denso, mais pesado, e eu sabia que não seria o mesmo depois de ter visto o que vi. Cada passo que eu dava em direção à porta parecia mais longo, como se o próprio espaço estivesse me retendo. Quando cheguei à saída, olhei para trás uma última vez. O cemitério estava quieto, pacífico até. Mas a verdade que eu carregava comigo era clara,
O que eu havia testemunhado ali, o que eu havia desenterrado, não era uma história do passado. Era algo vivo, algo que nunca deixaria aquele lugar, algo que continuaria a se repetir. Fui embora, mas algo dentro de mim sabia que aquele não seria o fim. O cemitério, o pacto, os mortos, eu tinha quebrado uma regra, e de algum jeito, eu ainda estava ligado àquele lugar. E talvez, a única coisa que me deixava com o mínimo de paz era o pensamento de que, talvez, eu tivesse sido o último a descobrir. Porque, ao final, o que estava por trás do cemitério, o que o fazia ser tão sinistro, não eram os mortos, mas o que ainda estava vivo ali, esperando, observando e aguardando o momento certo para se alimentar de uma nova alma. E quem sabe, se eu olhasse por cima do ombro uma última vez, poderia ver aquele guarda, parado entre as lápides, esperando o próximo.